Jesus esteja e permaneça conosco. Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, no último dia 18 de abril, todo dia 18 de abril é aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. E no último dia 18 de abril, completou-se 166 anos. E daí veio, então, o convite para poder falar alguma coisa a respeito dessa obra, Para ser muito sincero, um dos maiores desafios que eu já tive ao elaborar uma exposição sobre o Espiritismo, por causa da grandiosidade, da robustez que está contida em termos de informação e de ensinamento e de esclarecimento nessa obra. Mas, no primeiro momento, eu hesitei em não aceitar, eu não quis aceitar, mas eu tomei como um desafio e acredito que funcionou. Em alguns momentos na preparação, você fica quase louco, porque a partir do conteúdo da obra você pode ir em qualquer direção e puxar qualquer tipo de abordagem para colocar dentro dos slides, Mas a gente só tem hoje 3 horas, Marisa? 3 horas, Então, eu tive que me limitar a um breve roteiro e a um determinado contexto para conseguir fazer a minha... elaborar o material. Então, vamos lá. Deixa eu só ver cadê o... aqui. Tá ligado? Tô na mão mesmo. Então, eu inicio essa exposição de hoje, vou pedir a licença a todos vocês, com uma leitura do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico e do Emmanuel, o capítulo 39. E eu trouxe essa leitura porque no dia que eu comecei a preparar o material, foi a leitura que saiu no meu culto no lar e tinha muito a ver com o que eu ia começar a preparar. Então ela diz: convite ao bem. Mas quando fores convidado, vai. Jesus, em Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido, anos a fio. Vem por intermédio dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, podemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar.
Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. E um pouco disso aqui, ou muito disso aqui, melhor dizendo, está vastamente, sendo trazido no Livro dos Espíritos a convite de Jesus, a convite da espiritualidade e a convite do nosso querido Allan Kardec. Então, eu preparei um breve roteiro com 5 passos, que são uma introdução, um contexto histórico, a definição e a proposta principal, a meu ver, do Livro dos Espíritos, um pouco sobre Allan Kardec, claro, e uma breve conclusão. Tomei a ousadia de chamar a introdução de prolegômenos. Então, quando a gente fala de Livro dos Espíritos, qualquer discussão ou estudo em torno dele deve ser considerado um bálsamo divino, derramado direto dos planos mais elevados, dada a beleza, a clareza e as consequências benfazejas que os ensinamentos nele contidos trarão para todos nós envolvidos. Portanto, nada mais justo e essencial para o crescimento pessoal e coletivo das comunidades que cada um dos anos completados por essa magnífica obra que inaugura a chegada do Consolador prometido pelo próprio Cristo, seja amplamente comemorada e exaltada, como deve ser toda obra literária de valor humano, social, religioso e principalmente fraterno para a humanidade. Então, são 166 anos apenas, e uma quantidade de benefícios e de mudanças que essa obra já nos trouxe, principalmente se nós compararmos a livros de cunho religioso, ou científico, ou filosófico, como nós sabemos que a doutrina espírita está sustentada. Em 166 anos, desde o lançamento, muita coisa boa já pôde ser acrescentada e já pôde ser oferecida a todos nós, Então, é sim digno de muita comemoração. E é um livro que, ao que tudo indica, e pelo que nós já ouvimos dizer da espiritualidade e das outras obras, que vai permanecer aí, por um bom tempo. Assim esperamos. Então, essas 2 figuras que eu escolhi servem para ilustrar o seguinte: desde a nossa criação, como espíritos, criaturas, filhas de Deus, destinadas a progredir, a evoluir na direção dele, viemos passando por vários momentos, viemos alcançando muitos progressos e viemos estruturando as nossas sociedades enquanto humanidade, melhorando de tempo em tempo. Os conhecimentos que foram possíveis a nós acumular durante essa caminhada, foram sendo adquiridos passo a passo, foram sendo aprimorados, mas o nosso objetivo é único, é nos tornarmos cada vez mais perfeitos, puros e nos aproximarmos cada vez do nosso Pai. Exatamente. Então, não há como nós querermos que essa evolução seja feita da noite para o dia ou em um curto espaço de tempo. Nós estamos caminhando aqui sobre a Terra, nessa encarnação e nessa experiência enquanto planeta de provas e expiações, já há um bom tempo.
né? E o nosso destino é certo. Em alguns anos, inicia-se o processo de regeneração. Aqueles que assim merecerem ou que assim forem capazes de permanecer encarnando aqui, permanecerão. E a continuidade desse progresso, né, vai se estendendo, até que num belo momento, né, estaremos sempre um passo à frente em um nível de elevação espiritual além a cada existência. Então, todos os ensinamentos acumulados, principalmente aqueles relacionados à nossa ligação com o divino, com Deus, e a nossa relação enquanto irmãos de fraternidade, até então, estava reunida em diversas escrituras, de diversos tipos de crenças, de diversos tipos de práticas, né? E todas elas baseadas no fato de que estamos caminhando ou devemos agir segundo preceitos de uma figura superior, de um Deus maior, ou de um Criador de todos nós. Até que, de tempo a tempo, essas escrituras vão sendo atualizadas e a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência também evoluindo paralelo à nossa evolução espiritual, vai nos possibilitando enxergar, né, tudo que foi deixado para trás, ou da mesma forma porque é bom, ou vem esse que eu estou chamando hoje aqui de libertador de consciências. Porque na doutrina espírita, né, nós vamos ver que o que a espiritualidade nos apresenta não é nada tão complicado. Não é nada que dependa de tanta literalidade ou de levar ao pé da letra o que havia sido escrito anteriormente. Então os espíritos vêm nos elucidar, nos esclarecer, né, textos e escrituras que por muito tempo nós lemos e relemos e não conseguíamos entender. Pouquíssimos entendiam, aqueles que entendiam muitas vezes tinham a escolha de colocar em prática ou não, alguns colocavam, bem poucos, bem menos dos que não colocavam, mas a maioria de nós, eu, por exemplo, me lembro quando nascido e criado em família católica, ia para a missa, ia para o catecismo, ouvia todos aqueles trechos, né, todas as passagens do Evangelho, e eu entendia praticamente nada do que estava sendo dito. Aí vem, então, a espiritualidade para literalmente libertar a nossa consciência, libertar e esclarecer o nosso entendimento. Ela traz em palavras ou em ensinamentos muito mais simples, né, aquilo que nós precisamos colocar em prática. Então, a escolha que eu fiz para essa abordagem do Livro dos Espíritos foi basicamente num contexto, como eu já havia mencionado, mais histórico. Por quê? Porque eu achei que é legal nós entendermos como o mundo estava mais ou menos naquele momento, né, meados do século XIX, o que estava acontecendo nos arredores ali de Allan Kardec e dos locais onde a publicação apareceu primeiro, o que havia sido pouco tempo antes já preparado no plano. Fascinante quando a gente presta atenção e liga os pontos, né? Tem obras que já nos trouxeram essas informações de como o plano espiritual e Jesus prepararam diretamente todo o cenário e o contexto para que chegasse o Consolador prometido, e as consequências
que a chegada do Livro dos Espíritos trouxe para todos nós. Então, eu separei aqui o seguinte. No século XIX, né, que também é conhecido como século das revoluções, nós tivemos, no final do século anterior, no século XVIII, a Revolução Francesa, que foi um movimento que resultou na queda da monarquia francesa, na ascensão do poder político da burguesia. A Revolução Industrial, também no final do século XVIII, processo de transformação econômica que se espalhou por toda a Europa ao longo do século XIX, marcado pela intensificação da produção industrial e pela criação de novas tecnologias. Ou seja, novas tecnologias porque novas mentes brilhantes estavam encarnando também para acrescentar e trazer avanços de cunho material, físico, né? Para que nós possamos avançar espiritualmente. Né? Nós sabemos que ainda dependemos do plano material e dos avanços físicos, médicos, científicos, porque o corpo é parte essencial do nosso kit de evolução espiritual. Nós tivemos a unificação da Itália e da Alemanha. Ao longo do século XIX, ocorreu, então, a unificação desses países, que antes eram formados por diversos estados independentes. Tivemos movimentos nacionalistas em diversas regiões da Europa, que vivenciavam, né, esses movimentos e buscavam independência e formação de novos estados, como Grécia, Polônia, Irlanda e outros mais. E temos também que considerar o panorama religioso. Porque, naquele momento, mudanças muito profundas e drásticas aconteciam nesse cenário. E nós sabemos que, apesar da doutrina espírita não ser essencialmente uma religião dogmática como a maioria das outras, ela tem todos os aspectos do religare com o divino. Então, tem ingredientes de religião aqui também. Então, no panorama religioso, nós podemos destacar o iluminismo e o deísmo. O iluminismo defendia a razão e a liberdade como valores fundamentais. Olha só, a razão e a liberdade. Observem que nós estamos alçando crescimento intelectual, né? A inteligência e o ensinamento está se expandindo para o homem. Muitos de seus adeptos passaram a questionar a ortodoxia religiosa e a buscar uma relação mais racional com o divino. Porque até então havia uma dominação muito unidirecional da igreja sobre o povo, e o que a igreja dizia era o que era verdade. E quem disse aquilo, né? Mais drásticas, como nós sabemos que aconteceu com alguns grandes nomes da nossa história. E o deísmo propunha uma visão do mundo em que Deus havia criado o universo. Ok, Deus criou o universo, não tem problema. Mas ele não interfere diretamente na vida das pessoas. E isso para a igreja era um problema muito grave. Porque como ela ia, né, continuar usando o cabresto, né, do meio. Nós temos o surgimento do positivismo, que foi uma corrente filosófica que se desenvolveu no século XIX e que buscava entender o mundo através da observação empírica e da ciência. Ou seja, agora, como a ciência já tinha grandes mentes ali nessa direção de apresentar fatos científicos que contrariavam muitas das coisas que a igreja até então impunha para as pessoas, a ciência estava ganhando espaço. E, em contraponto, a igreja perdia um pouco da sua dominação. Para os positivistas, a religião não tinha mais lugar central no conhecimento e na compreensão do mundo. Olha os problemas que estavam aparecendo para a Igreja Católica. A secularização da sociedade,
onde a sociedade europeia passou por um processo em que a religião perdeu espaço nas instituições e na vida pública. Isso se deu em parte pelo fortalecimento do Estado e pela separação entre a Igreja e o Estado, mas também pelo surgimento de novas correntes filosóficas e científicas que colocavam a religião em questionamento. A proliferação de novas correntes religiosas, o mormonismo, por exemplo, nos Estados Unidos, o judaísmo reformado na Alemanha, o catolicismo ultramontano na França. E, lógico, a doutrina espírita, propondo, aí ela chega com o pé na porta, né? Propondo comunicação com espíritos e vida após a morte. Tudo que a igreja, inclusive, já havia abolido há 1500 anos antes, né? Então nós sabemos que a história de comunicação com os espíritos, vida após a morte, essa coisa toda, ela nos primeiros séculos da igreja primitiva, ela era um assunto tratado normalmente, não havia problema. E que depois, com o Império Romano, né, com as determinações dos imperadores, isso foi sendo abolido e proibido de ser comentado ou ser trazido nas esferas religiosas. Então, nós vamos ligando os pontos e vamos entender a beleza essa preparação para a chegada do Livro dos Espíritos. Enquanto isso, não podia faltar também no Brasil, tá? Nós tivemos no século XIX a independência em 1822, o Brasil se tornou independente, iniciando o período imperial, né, com o grito do Ipiranga de Dom Pedro I, que durou de 22 a 89, com a coroação de Dom Pedro II em 1840. Então, Dom Pedro II nasceu ali em 1825 e não foi à toa. Não foi à toa. Quem aqui já leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Quem não leu, leia. Livro ótimo. Leitura gostosa e fácil. Então, ali nós temos a oportunidade de ver revelações maravilhosas do plano espiritual e entender o que acontecia aqui naquele período. O que aconteceu, né, no plano físico. Nós temos a abolição da escravidão em 1888, temos a proclamação da República em 15 de novembro de 89, Marechal Deodoro proclama a República, derrubando a monarquia e tornando-se o primeiro presidente. E temos a industrialização, né, no Brasil começando a crescer e a se expandir, especialmente nas regiões sul e sudeste, que mudou muito a economia do país e criou novas oportunidades de trabalho. Então nós podemos ver que as conexões, elas são todas lógicas e elas têm todas um sentido muito grande. E tudo, boa parte disso tudo, foi preparado no plano espiritual. Por exemplo, vale destacar aqui, né, a chegada em 1394 de Henrique de Sagres, que, para quem não sabe ou não se lembra, foi o idealizador da Escola de Navegação de Sagres, que possibilitou as maiores navegações e as distâncias maiores navegadas, que resultaram do Brasil, tá? E que foi, para quem não sabe, Henrique de Sagres, reencarnação de Iléu. Iléu é um grande de sal. Então, esses espíritos todos elevadíssimos já vieram
naquele momento que antecedia a chegada do Livro dos Espíritos, o Brasil já fosse, inclusive, declarado no plano espiritual como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então, graças à doutrina espírita e às obras trazidas pela espiritualidade, só por isso nós podemos ter acesso a essas informações. Porque mesmo que informações oficiais já tivessem sido trazidas, certamente a maior parte delas que do povo, né? Então, a preparação e aí vem então o item 3, definição e proposta do Livro dos Espíritos. Eu fiquei pensando no seguinte, tá? Ele chega para abrir uma nova janela para a humanidade. E muitas pessoas, se nós perguntarmos assim, o que é o Livro dos Espíritos, para que serve? Tem gente que já pergunta assim, né? Ele é a Bíblia dos Espíritas? Como é que funciona e tal, né? Então, nós podemos explicar o que é e qual é a proposta de uma forma mais aprofundada, mais técnica, mais detalhada, ou podemos explicar, que eu acho que é o ideal, de uma maneira mais clara e fácil de entender. Então, o que e para quê? Né? O Livro dos Espíritos é uma obra fundamental da doutrina espírita, que foi publicada em 1857, que é composto por uma série de perguntas e respostas que abordam temas como Deus, vida após a morte, natureza dos espíritos, reencarnação, moral, entre outros assuntos relacionados, como eu disse, à filosofia, à ciência, à religião e ainda mais além, e o que é mais importante na minha opinião, a espiritualidade, né? Porque entender sobre a espiritualidade é entender aonde nós devemos realmente investir e procurar progredir. Porque entender de espiritualidade e viver na materialidade pura não faz sentido e não vai te levar muito longe. Entender da espiritualidade, conscientemente escolher não optar pelo progresso espiritual, é um problema até de, né, de discutir assim, qual é o nível de inteligência de uma pessoa que já entendeu o que é espiritualidade e não quer evoluir espiritualmente. E como eu costumo dizer, né, perdoem se eu for repetitivo, ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Essa é a verdade. Porque quando você entra na casa espírita, você vai se deparar com um problema seríssimo, que se chama verdade. E da verdade não há como fugir. Para o espírita não cabe hipocrisia. Para o espírita não cabe mais aquela história de eu vou fazer, ninguém está vendo. Mas eu estou sozinho aqui, né? O que custa? Mas é só uma vezinha, não vou repetir. Nós, que somos espíritas e sabemos que estamos cercados diariamente de espíritos, muitos deles sofredores às vezes, e que tomam as nossas ações como referência para melhorarem, sabemos que não podemos dar mau exemplo. Damos todos, tá, gente? Não estou querendo condenar ninguém aqui, principalmente começando por mim. Mas a consciência disso nos faz, pelo menos, enxergar que errei, não vou fazer de novo, ou não vou tentar não repetir. Agora, programar o errei é um problema, né? Vou errar, porque depois eu peço perdão e tal, né? Mas tá cheio de gente te olhando, né? Perdão. Então, o Livro dos Espíritos foi organizado a partir de entrevistas realizadas por Allan Kardec com diversos médiums, tá?
para quem não sabe, diversos médiuns em diferentes pontos que não se conheciam e não tinham conhecimento de que estava sendo organizado aquele trabalho, né, para que as respostas fossem comparadas e houvesse uma coesão entre elas. E as respostas dos espíritos foram obtidas através da mediunidade deles. A obra tem como objetivo esclarecer e orientar as pessoas sobre a natureza da vida e do universo, além de fornecer conselhos e instruções para uma vida mais harmoniosa e feliz. Vida harmoniosa e feliz é o que todos nós aqui estamos buscando. De um jeito ou de outro, né, com mais ou com menos anseios e aspirações, mas se tiver felicidade e harmonia, já tá bom demais, né? Então, eu chamei aqui, né, na verdade, vários autores que eu consultei em palestras e em exposições sobre o Livro dos Espíritos, cada uma numa direção diferente, né? Há um consenso de que, na verdade, o Livro dos Espíritos é um projeto pedagógico divino. Pedagógico, porque ele ensina com clareza, com facilidade de aprendizado para quem quer aprender. Então, abre-se com a chegada dessa obra, né? Abre-se um universo de possibilidades e de entendimento que ainda ou nós não conseguíamos ter ou não temos capacidade de entender para ter. E a respeito da nossa própria natureza e de como o universo ao nosso redor funciona. E melhor, de como nos relacionar de forma harmoniosa e feliz com esse universo. E de como que também está inserido nesse universo e faz parte desse âmbito de convivência. Então, o ensinamento está dado. O que falta é a capacidade de entendimento, que por muito tempo, né, estava embrutecida em todos nós e que começa a se ampliar e a se expandir naquele momento. E eu ainda vou além. Chamei o Livro dos Espíritos de Manual da Felicidade. Porque até então, se você pegar toda nacionalidade, independente, aliados ao Evangelho de Jesus, aos exemplos de Jesus, culminou no Livro dos Espíritos. Então, tudo o que Jesus nos trouxe, traduzido de forma clara pela espiritualidade e pela genialidade de Kardec, qualquer problema a começar pela nossa dificuldade de entendimento de que às vezes um problema é a solução, de que a dor, né? Então nós estamos falando de resignação, de gratidão, de entendimento de que a misericórdia e o amor divino são eternos, infinitos, e que se algo está nos acontecendo é porque é necessário ou porque estamos contribuindo para que aconteça daquela forma. Então não existe inferno, não existe inferno. Existe o quê? Conscientização e mudança de atitude. E se eu for ainda um pouco esse slide. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
num capítulo intitulado Bezerra de Menezes, nós temos a seguinte passagem. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Surtos de progresso, ou seja, era aquela explosão de coisas acontecendo nas mentes, nos corações, para que a gente avançasse. Assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, ou seja, para quem não sabe, cada país, cada nação tem um espírito muito elevado lá que cuida diretamente das questões relacionadas àquele país. Então essas assembleias com esses gênios inspiradores eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, ninguém menos que o próprio fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo, agora, um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Ou seja, um estudo, ou filosofia, ou ciência, ou qualquer que fosse o ensinamento. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Leão. Jesus veio para a vinda de Kardec. Dá para imaginar o calibre da importância e constatada com tudo que Kardec nos ofereceu? Então, e aí dá para fazer 2 palestras sobre isso, se a gente só falar das reencarnações anteriores de Kardec, de quem foi antes e de quem foi depois, né? Para não entrar em detalhes, não criar polêmica, para a gente saber que é um espírito que veio para decidir, para revelar e trazer o Consolador prometido, que Jesus já tinha anunciado há 1800 anos antes. Ó, gente, dá para ter noção de que 2000 anos não é nada? Que 5000 anos não é nada na nossa existência? Imagina que Jesus veio, né, lá atrás e falou assim: daqui um tempinho aí vou mandar um cara aí para trazer um consolador. Tá? Já sabendo mais ou menos qual era a época que isso ia acontecer, porque a necessidade seria naquele momento. Então observem a maravilha que é isso que nós estamos vivendo aqui, gente. Observem a maravilha que é caminhar como filho de Deus nesse progresso evolutivo. Observem que uma existência de 70, 80, 90, 100 anos não é nada. É um sopro dentro dessa eternidade que a gente já vem caminhando. E aí então, ele chega. Allan Kardec, em 1804 a 1869. Nascido Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi educador, escritor, pesquisador, cientista, jornalista, daria para colocar mais um monte de coisa que ele foi aqui. Estudou muito em escolas renomadas nas quais ele se formou, teve professores maravilhosos, distintos, espíritos também superiores, né? Foi discípulo, pupilo direto de Pestalozzi, um grande educador. Era poliglota, traduziu inúmeras obras do inglês e do alemão e preparou diversos cursos sobre temas variados, como química, física, astronomia, anatomia, entre outros. E ele oferecia esses cursos de graça. Ele oferecia conhecimento de graça para as pessoas. Olha que maravilha!
Era membro respeitado e premiado nas várias sociedades de sábios e academias. Era estudioso do magnetismo. E esse foi um fato imprescindível para que ele da batida das mesas e as mesas girando, ele só conseguia pensar uma coisa: é o magnetismo das pessoas que está movendo essas mesas. Olha a perfeição da conexão que Jesus e que Deus teve que colocar para Kardec para fazer com que ele se aproximasse do fenômeno de mediunidade. Era um filantropo nato, engajado na prática da caridade e nas contribuições sociais. Simplesmente. Então, em 1857, ele nos traz a codificação, tendo nos 3 anos anteriores trabalhado muito intensamente nessas pesquisas, na organização do material, das perguntas e dos encontros com os médiuns que iam fornecendo as respostas através da espiritualidade. Então, como eu já falei, ele trouxe esse novo método de observação e nasce, então, a doutrina espírita. Filosofia, religião e ciência, não dogmática, ou seja, sem regras. Sem regras. Quem me pergunta às vezes assim, eu quero ir lá um dia nesse centro espírita aí que você vai lá e tal. Como é que é lá? O que tem que fazer? O que pode, o que não pode? Né? E o melhor é que a resposta dentro da doutrina espírita é: você pode o quê? Tudo. Não tem nada aqui que não pode. Você pode tudo. Só que tem coisas que não convêm, e tudo aquilo que você decidir que pode tem consequências e a responsabilidade é sua. Lembram que eu falei da verdade? A verdade, quando você decide viver na verdade e encarar a verdade de frente, é um problema, porque dói. Né? É onde você se descobre, é onde você detecta as suas falhas e os pontos de melhoramento que você precisa trabalhar, e é onde vai doer, porque vai te tirar da zona de conforto. Né? Então, é um convite à fé raciocinada, baseada na crença em Deus, comunicação com os espíritos e a lei de causa e efeito, nova e ampliada percepção dos ensinamentos de Jesus Cristo, esclarecidos pela espiritualidade, caridade, fraternidade e amor ao próximo, sob um dos lemas onde, fora da caridade, não há salvação. Tudo isso englobado no que a gente considera, né, as 5 obras básicas, o Pentateuco Espírita, que, além do Livro dos Espíritos, engloba o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Principalmente aqui, né, abre parênteses, o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sempre recomendo, essencial nas casas de todos vocês, uma vez por semana, culto no lar. O culto no lar afasta 70% dos seus problemas. Acredite. Afasta os seus problemas, afasta os problemas do vizinho, afasta os problemas no trabalho, porque quando você sai dali energizado, toma uma aguinha fluidificada e encontra com as outras pessoas, esse magnetismo ele impregna as pessoas. Numa palestra semana passada do Haroldo, ele disse o seguinte: a água fluidificada é o ponto de encontro com os bons espíritos. É aonde, ingerida, os bons espíritos vão te encontrar, vão te ver de longe e vão se aproximar de você. Então, para aqueles que ainda não praticam o culto no lar, fica a minha recomendação. Fecha parênteses. Então, a doutrina espírita, que, a grosso modo, é sempre referida da seguinte forma: o que é doutrina espírita? É um mix de religião, ciência e filosofia, né? Mas que me abriu os olhos, me permitiu ver que ela
Ela está além. Porque com a chegada do Livro dos Espíritos, a religião, né, foi proposta a reforma íntima de um templo interior. Porque, naquele momento, o que se via muito no âmbito religioso das igrejas era falar bonito e fazer diferente. Né? Nós sabíamos que ali já havia muita corrupção, mas o que era pregado para o povo era outra coisa, é o que é bonito. É o famoso faça o que eu falo e não faça o que eu faço. A ciência, que também estava ali nesse boom, nessa explosão de expansão, não era mais aquela coisa empírica, radicalmente baseada no que podia ser visto ou tangível. Ela recebe um convite ao sentimento e à bondade. Vamos incluir um pouco mais de coisa nesse embasamento científico aí. Vamos botar sentimento, vamos botar bondade, emoção nisso aí. E a filosofia agora, que era a expansão das ideias, né? Aquele turbilhão de novas propostas, ideologias e etc., recebe um convite para agora ser embasada com mais solidez de conhecimento. Por quê? Porque muito do que se propunha era assim, olha, parece que é assim. Olha, baseado nisso a gente tem que fazer assado. Só que agora, gente, nós estamos falando de espíritos que vêm e que já vivenciaram as nossas piores experiências, que experimentaram situações embaraçosas, como todos nós já experimentamos e experimentaremos ainda. Só que agora eles vêm e falam assim, ó, acabei de sair de uma encarnação aqui, o bicho pegou pro meu lado. Fiz um monte de besteira, na hora que eu passei pro lado de cá, meu Deus, não vai por ali não, vai por aqui, ó. Só que agora a gente está, de novo, se embasando na verdade. Não é o que nós, humanos encarnados, achamos, ou imaginamos, ou sonhamos que é. Nós estamos vendo agora um espírito desencarnado, livre do corpo, expandida. Ele vem e responde a pergunta na lata. Como é que é? É assim, pá. Como é que aquilo é assado? Pá. E Kardec só escrevendo. E ele apresenta esse monumento literário para nós, que está aí, é só ler e entender. As perguntas que nós temos diariamente para os nossos problemas são perguntas que Kardec fez para os espíritos naquele momento. Então, você quer saber a real, procura ali mais ou menos alguma coisa na mesma linha e leia. Porque por mais que não seja 100% a realidade, ou já passaram por várias atualizações, até por questões sociais e temporais, não vai fugir muito daquela resposta. Então, a doutrina espírita, né, considerando essa vastidão de informações contidas nas obras de Kardec e todas as demais trazidas pelos espíritos, de todos os calibres e tipos de experiências no corpo físico, não podemos circunscrever mais o espiritismo a simplesmente 3 pilares, ciência, filosofia e religião. Ou mesmo a combinação dos 3, pois ele está muito além. Você não responde o que é espiritismo baseado só em ciência, não responde só baseado no que é filosofia, não só baseado no que é religião, e nem se você responder o que é o espiritismo. Ah, mas é difícil explicar isso para as pessoas. Ok, mas um dia essa explicação vai ser clara para elas. Nós não precisamos convencer e convencer. Né? Se nós, diante de pessoas com essa resistência a entender o que é definição de espiritismo, já pudermos dar bons exemplos e cativar a partir dos nossos exemplos, já está bom demais. Porque por mais que essa pessoa vire para você e fale assim, ou pense de você, ah, aquele cara é esquisito, é espírita. Nossa, o Rafael, você tá doido? Eu tô querendo distância, vai todo dia lá para uma casa espírita, só Deus sabe o que acontece ali dentro, né? Mas, poxa, mas eu vejo o Rafael,
ele me dá bom dia, quando eu estou com um problema aqui, ele está sempre disponível. Tá. Mentira, tá, gente? Mas ele tá, estou usando só como exemplo. Mas assim, ele sempre me traz uma palavra amiga e tal, né? Esse cara não pode estar todo errado assim, né? Não pode ser de todo ruim esse tal de espiritismo. A proposta, então, na verdade, é oferecer caminhos e pontos de vista diversificados sobre as mesmas leis que regem o universo e a natureza, desde a criação de tudo e de nós, todos. Ou seja, nós estamos vivendo hoje o que tinha de condição universal e natural, do mesmo jeito que tinha há milhares de anos atrás, só que com uma capacidade de entendimento muito mais ampliada. Então, nessa caminhada evolutiva que é infinita, assim como o espírito imortal, é a ferramenta para a melhor compreensão dos fenômenos relacionados à mediunidade, que ainda, né, é um assunto que tem uma série de impedimentos para algumas pessoas, uma série de mitos, de medos e de resistência mesmo para os que são espíritas. Porque se nós considerarmos essa mediunidade espírita, né, que ela existe desde sempre, é uma condição biológica natural de todos nós. Mas se a gente pegar a mediunidade espírita, só tem 166 anos. É muito nova. É um assunto ainda que naturalmente vai ser de difícil compreensão e aceitação para muitos de nós, né? Ou para muitos entre nós. E aí, eu quis trazer aqui brevemente uma lista de alguns grandes nomes do espiritismo ao longo desses 166 anos, importantes e que são referência para a doutrina, para o fortalecimento, para a difusão e para o exemplo, né, o comprometimento que eles tiveram através do exemplo e da conduta. E aí eu trouxe Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Chico Xavier, Divaldo, Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira, Jean-Baptiste Rustem, Jorge André, Ernesto Bozano, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle? Yeah! Para quem não sabe, Arthur Conan Doyle, o criador de quem? Sherlock Holmes, era espírita e tinha escritos espíritas naquela época. Olha que coisa bacana, né? William Crookes e Andrew Jackson Davis. Agora, o mais interessante, quando eu fiz essa lista, eu fui buscando um pouco da vida de cada um deles, ano de nascimento, ano de falecimento, e você vai encontrar uma conexão absurda. Porque a época em que eles viveram, ou foi nascendo algumas décadas antes da publicação do livro, ou pouco. E eles vieram para realmente se expressar e reforçar o lançamento dessa obra e das demais obras, porque escreveram, né, influenciaram os meios sociais em que viveram, né? Então tem inclusive Jean-Baptiste Rustem, tá? Tem uma obra dele que foi base de referência para o que se chama os 4 evangelhos. Porque era justamente um apanhado sobre os 4 evangelhos com uma visão. Então, não foi por acaso que essa preparação foi feita com tanta perfeição. E finalmente, só 1 hora, né? Essa breve conclusão, meus amigos. O Livro dos Espíritos, no final das contas, vai ser um livro das virtudes e da moral do Cristo.
ele faz um apanhado, entre outras coisas, tá? Sobre bondade, generosidade, honestidade, lealdade, coragem, empatia, compaixão, gratidão, humildade, perdão, paciência, tolerância, modéstia, disciplina, responsabilidade, prudência, justiça, amor, respeito, solidariedade. Alguém discorda de algum desses aqui? Todos concordam que tem muitos outros que podem ser incluídos aqui nessa lista? Todos concordam que se a cada existência nós conseguirmos avançar em dois, né? E todos concordam gratidão, persistência, perseverança e continuar o progresso. Então, concluindo, a doutrina espírita, né, para a doutrina espírita, é importante lembrar que a reencarnação é tema antigo e por isso não é do espiritismo. No entanto, a partir de então, melhor exemplificado, organizado e apresentado pela própria espiritualidade, sob um panorama mais real e verdadeiro, baseado, como eu falei, na verdade. É um conjunto de leis naturais e universais, melhor esclarecendo e ampliando o entendimento de todos nós acerca do espírito, das relações entre o plano físico e o plano espiritual. Isso aqui é um breve resumo de uma resposta que os espíritos no capítulo 5, a pergunta 222. Ou seja, esse, inclusive, era um problema que Kardec enfrentava, né? As pessoas na época falavam assim: você está falando que a mediunidade, a reencarnação é propriedade, é o espiritismo que inventou agora, né? E aí ele perguntou isso, não tem nada de novo, sempre existiu, está aí com você, você só não tinha condição de gerenciar isso adequadamente, né? Mas agora está aqui o manual de instruções. E nós? O que esperar do nosso futuro, do que temos, do que existe ali, que está preparado para nós mesmos nessa caminhada infinita em direção ao Pai? Estamos observando os caminhos iluminados pelo Espiritismo de forma inteligente, sensata, racional e fraterna? Ou ainda, estamos vivendo como cristãos genuínos, tentando ao menos seguir os passos do Mestre? Não precisa estar ali, né, fazendo igual, mas se você já for no caminho, já está bom. Para quem consegue fazer igual, maravilha, né? Mas para quem não consegue, não é aquela coisa, eu nasci assim, vou ser sempre assim e deixa estar, né? Não. Há potencial de mudança e de melhora em todos nós em vários anos de conhecimento. Agora, finalmente, algumas referências que eu usei para esse estudo, né? A Caminho da Luz, que é um livro também maravilhoso. O Brasil, Coração do Mundo. E, claro, né? As Escrituras, o Evangelho, a Bíblia. Porque, meus irmãos, o chamado é feito diariamente. Todos os dias, de alguma forma, né, nós estamos sendo convidados àquele bem que eu li lá no princípio. E a decisão de seguir e aceitar o convite é nossa, apenas nossa. Ah, mas é tão difícil porque eu vivo num ambiente que tem tanta dificuldade, as pessoas, ninguém aceita e tal. Como que eu vou fazer evangelho no lar? Porque meu filho não participa, meu marido não aceita, minha esposa briga, ela é evangélica. Não importa. Evangelho no lar, 15 minutos, 20 minutos, sozinho. Lendo para si mesmo e para os espíritos que estão te acompanhando ali. E daí a pouco, né, lá de dentro do quarto, o seu filho que está trancado vai ouvir você dizendo alguma coisa que tocou de alguma forma, e na semana seguinte ele vai chegar e vai falar: olha, acho que eu quero me sentar, posso? É desse jeito. Às vezes não é na semana seguinte.
Numa semana seguinte, melhor dizendo. Então, fica aqui a minha contribuição e que Deus permaneça com todos vocês durante a semana e sempre.